Bom dia, quarto ano, como todos estão? E aí, turminha? Mais uma aula de geografia que vamos iniciar, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos e todos estejam sendo guardados por Deus. Para nós iniciarmos, livro de geografia, Geografia 2, tá? Ou melhor, o livro 2 e página 7. Ok? A gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar trabalho no campo, certo? Então vejam bem, trabalho no campo. O que precisamos saber sobre isso? Nas últimas aulas a gente viu paisagens do campo, certo? Que foi esse outro assunto aqui, da página 6. E agora vamos para trabalho no campo. Gente, é importante salientar que esse assunto vai nos... Como é que eu vou dizer? Tia não tá... Tia tá com rinite, por favor. Então, o que é preciso salientar nesse aspecto? Trabalho do campo, as atividades que são exercidas no campo, tá? Que, por sinal, a gente vai identificar como atividades primárias. Por que, tia, primárias? Vejam bem, primárias porque são atividades relacionadas ao campo, como plantação, o cultivo de inúmeras verduras, frutas. Estamos falando também do extrativismo, que está relacionado com a extração de minérios, extração de seringueiras, ou melhor, da seringueira que vai se tornar o látex. Enfim, a gente está abordando esse setor, que chamamos de setor primário, tá? Na geografia, ou em especial no trabalho no campo, há 3 tipos, só para explanar: primário, secundário e terciário. O primário está relacionado justamente com esses tipos de atividades, que são as do campo: a extração, a plantação, o cultivo, certo? O secundário, só para que vocês fiquem assim um pouco mais cientes, relaciona-se mais com atividades que são prestadas, tá bom? Exatamente. Como, por exemplo, as atividades que se referem às indústrias, o processo industrial, vamos dizer assim. E o terciário, que é a última atividade, penúltima, porque há um outro, mas por enquanto só para que vocês entendam um pouquinho. O terciário refere-se aos serviços prestados. Inverti, mas é os serviços prestados. Eles estão relacionados ao comércio, à medicina, enfim, certo? Serviços prestados de forma geral. Quando a gente vai a uma loja, que nós somos atendidos, somos recebidos, e que lá nós podemos comprar diversos produtos, tem uma diversidade de produtos para que estejam ao seu dispor, ao meu dispor, enfim. Mas enfim, dentro do setor primário, tá, gente, que nós estamos falando da extração, agricultura, pecuária, enfim, nós vamos conhecer também que temos os setores industriais, agroindustriais. Como nós vimos a questão do silo, né, que é um local onde armazena grãos, certo? E nós vamos ver, entre outros, estamos falando de processamento de carnes, estamos falando por exemplo, a retirada do algodão que sai do setor primário, que é levado para a indústria e lá é processado, onde vamos ter a fabricação das roupas, enfim, fabricação de calçados. O industrial, o primário retira-se da natureza, daí então vai-se para a indústria, que é chamada agroindustrial, tá certo? As usinas de açúcar, sim, como no próprio livro de vocês tem, na página 7, usinas de açúcar, ou seja, a cana-de-açúcar retirada da natureza, de forma que foi plantada culturalmente pelas pessoas. E o que é que ocorre? Essa plantação, essa extração, desculpem, essa extração é levada então para
o setor industrial, que por sua vez vai transformar em álcool, transformar em açúcar e outros benefícios, não é isso? Certo. Diante disso, nós temos aqui algumas imagens que falam sobre o agroindustrial, né? Aqui nós temos essa imagem que é na imagem vamos aos silos, ao armazenamento de grãos, como nós vimos. Nós temos uma outra imagem aqui, um hotel fazenda, que por sinal em Bom Conselho nós temos um hotel fazenda, tá? Temos um hotel fazenda, não desta maneira, mas assim, é bem interessante. Hotel fazenda, exatamente. Lá as pessoas são acolhidas e existem diversas atividades durante o dia, durante esse percurso em que elas estejam, andar de cavalo, ver a produção, ver a extração do leite da vaca, enfim, atividades realmente voltadas para a fazenda. São pessoas que estão querendo, digamos assim, sair da rotina do seu dia a dia, das atividades costumeiras, das atividades urbanas, e procuram muitas vezes espaços como esses, que ficam mais isolados, para fazerem atividades que não estão muito no seu hábito, né, no seu dia a dia. O hotel fazenda é bem interessante. Assim como temos também na própria área rural a localização, certo? Nós temos aqui um restaurante, tá? Então, assim, quando a gente fala em campo, como foi falado anteriormente, a gente tem diversas situações incluídas no campo. Nós temos, não vamos encontrar cidades, mas poderemos encontrar comunidades, como o Tia falou, onde essa rua será asfaltada ou calçada, onde lá poderá haver um posto de saúde, praças, uma ou outra. Não é como uma cidade, mas é um pequeno distrito que é localizado dentro dessa zona rural. E eu citei até Igreja Nova. Igreja Nova não faz parte da cidade de Bom Conselho, mas ela é um distrito da cidade de Bom Conselho. Então, se você não a conhece, e quando tudo isso passar, tem a oportunidade de conhecer a cidade, porque ela é bem interessante, tá, gente? Cidade não, distrito, tá? Município é a cidade e o município é Bom Conselho. No caso de Igreja Nova, faz parte de uma zona rural, que faz parte também da nossa cidade, beleza? Enfim, passado isso, entendido isso, eu acredito, nós iremos agora para a página 8, agricultura, tá? Na agricultura, nós veremos dois tipos de agricultura, certo? Exatamente dois tipos. Quando a gente fala em agricultura, quando falamos em como é o nome, enfim, agora me fugiu a palavra, mas continuando. Quando nós falamos em agricultura, nós estamos falando de pessoas que trabalham e de pessoas que vão plantar, cultivar, né? O cultivo é diverso, ele abrange diversas plantações essas de legumes, de frutas, enfim, né? Dentro dessa agricultura, nós a dividimos em dois setores: monocultura e policultura. Mono, a gente está falando de tá? Monocultura, Como assim? Monocultura, a gente está falando de um único tipo de plantação. Por exemplo, a plantação de trigo, de milho, de soja, de cana-de-açúcar. Estamos falando apenas de um tipo de plantação. A monocultura é mais voltado para as agroindústrias, está voltado mais para de forma mais ampla, tá? A gente está falando isso de forma mais ampla, de forma muito maior. Estamos falando agroindustrial, tá certo? Quando a gente fala em
policultura, estamos falando estamos falando muitas culturas, muitos cultivos. E se é poli, ele é diverso. A gente fala de uma diversidade, tanto de frutas, de verdura, de legumes, de criação de animais, dessas diversidades. A policultura é mais voltada para a agricultura familiar, tá? Então são realmente a família, eu digo isso, pai, mãe, filhos ou outras pessoas que acompanham, que fazem parte dessa estrutura familiar e que trabalham juntos. Então, agricultura familiar. Essa agricultura familiar, essas plantações, esses cultivos, eles podem usufruir, tá? Para seu próprio benefício, como podem também vender na feira, certo? No comércio, ok? Chamado de agricultura familiar. Quando nós falamos de monocultura, estamos falando de um tipo só. Esse tipo só refere-se mais em especial a um espaço investido justamente e unicamente para justamente o crescimento de um só cultivo, seja a cana-de-açúcar, a soja, mas está voltado para a agroindústria, para algo bem maior, certo? Estamos falando de, por exemplo, o algodão, plantação de algodão imensa. Então, essa plantação de algodão está voltada para a indústria e não exatamente para o serviço de uma agricultura familiar. E dali vai ser extraído esse algodão, que por sua vez vai servir para fabricação de tecidos, entre outros, mas será mais voltado para o setor industrial, certo? É isso, espero que aqui vocês tenham compreendido. Gente, quando a gente fala assim, por exemplo, de agroindústria, a gente tem que citar trabalhadores esses mais específicos, tá? Por exemplo, agrônomos, que vão utilizar técnicas também mais específicas para esse cultivo. Ó, nessa imagem aqui, a gente vê duas realidades. Na página 8, até vai facilitar para vocês em responder as questões. Por exemplo, nós temos aqui duas atividades específicas que estão relacionadas com a agricultura. Nós estamos vendo uma agricultura familiar, né? Por quê? Porque, primeiro, o setor que eu falo, ele é bem menor, vocês observam, e as técnicas utilizadas aqui nessa imagem são mais rudimentar. Como assim rudimentar? Exatamente, vocês observam que o boi está fazendo justamente a técnica ainda é usada e é uma técnica bastante antiga, mais rudimentar. O boi é que faz, os dois bois fazem, vamos dizer, a atividade que uma máquina poderia estar fazendo, compreendem isso? Então, a agricultura familiar, em alguns casos, se resume a atividades mais simples, como é o caso desta, sem muita técnica mais moderna, sem o uso de grandes máquinas, porque vocês não verão. Realmente vai ser o senhor ou a senhora ou a pessoa de casa, do dia a dia, que fará essas atividades. Enfim, por fim, nós temos aqui, ó, em uma grande propriedade, porque quando nós falamos em monocultura, a gente fala também em grandes propriedades de terra. A agricultura familiar se resume em pequenas, mas a monocultura, se refere a grandes propriedades de terras. Então, nós temos aqui máquinas que trabalham, que fazem esse serviço. Se eles fazem esse serviço, nós não teremos muitos trabalhadores aqui nessa área, a não ser trabalhadores capacitados para que utilizem essas máquinas, tá certo? E o espaço é muito maior, como é que diz? São aplicadas técnicas mais desenvolvidas com o uso de semeadores mecânicos, grandes máquinas de arado e colheitadeiras. Esse daqui da foto mais simples, usa-se o quê?
Instrumentos como arado, como tração animal e plantações e colheitas são feitas manualmente. Então, também vocês têm que identificar essa situação. Agricultura familiar, pequenas propriedades de terra, a utilização humana é muito maior, certo? Porque tanto na plantação, como no cultivo, como também na extração, o ser humano vai atuar mais, devido à sua quantidade ser menor. Quando falamos na monocultura, estamos falando da agroindústria, certo? Monocultura, um tipo de cultivo só, apenas. Estamos falando de cana-de-açúcar, soja, milho, certo? Entre outras. E vamos utilizar, vai ser utilizado um espaço maior para que seja plantado, certo? Por exemplo, em uma mata, para pastagem, carnes, ou melhor, bois dirigidos, dignados para poder, para abate. Então, pode sim haver a destruição, ou então parcial ou total, de um espaço de mata nativa, para que ali seja criado esses animais. Então, aquele espaço, que é bem maior, vai ser dignado justamente para o cultivo de grama para pastagem, para esses bois, essas vacas circularem, se alimentarem ali, e para que seja cultivado essa quantidade de cabeças de gado que serão bem maiores, justamente para a indústria, para o setor industrial, certo? Bom, com isso eu espero que vocês tenham entendido. E apenas por enquanto, para que a gente não misture, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, igual ou diferente. A resposta pode ficar no livro? Pode. Da maneira que você entender, você me manda no privado, da forma como você entendeu, com a letrinha legível, tá bom? Obrigada a todos por mais uma aula e fiquem todos com Deus. Beijo bem grande em cada um de vocês.